Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda noite de oração, do nosso propósito para a abertura de caminhos e orientação espiritual, orientação da palavra, orientação do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E hoje Ele vem nos dar uma palavra. A nossa meditação arrebatadora da noite é Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14, que diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta ampla e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Isso me lembra um sonho profético que eu tive há 5 anos mais ou menos, no qual eu via várias portas e via um anjo em cada porta e eu via roletas em cada porta para entrar. Então iam passando as pessoas e chegava a vez de eu passar, e quando eu ia passar, eu olhava a porta até parecia uma porta normal, mas quando eu adentrava ela me apertava, ela me acochava e ela ia me espremendo, e eu ia passando e eu ia me apertando com dificuldade. Vocês sabem que eu tenho um cachorro, é assim mesmo. Vamos lá, não vou cortar o vídeo, a gente vai continuar. E eu ia entrando naquela porta e aquela porta cada vez mais me espremia. E mais dificultoso era de eu conseguir chegar do outro lado. Eu chegava do outro lado e daí o sonho continuava, né? Eu vou contar aqui para vocês a parte mais interessante do sonho, que realmente, e naquela época, há 5 anos atrás, eu sempre tive uma relação estreita com Deus. A minha vida toda eu tive essa relação. Mas era uma época assim que eu estava em oração maior ainda, em que eu estava clamando a Deus, inclusive por conta de um problema que a minha filha estava passando na época, e eu vim pedir ao Senhor auxílio, ajuda, salvação. E naquele sonho eu pude ver minha filha, eu pude me ver, eu pude ver minha família, e eu pude ver todo um ato profético ali se manifestando, e Deus conversando comigo sobre muitas coisas, as quais eu pude intervir, inclusive depois disso e até os dias de hoje. Então, sonhos são muito importantes, porque eles são a maneira, o meio com que Deus fala conosco. E quando você tem um sonho profético é aquele sonho que você lembra dele perfeitamente. É um sonho que você sabe que você recebeu mensagens vindas do Senhor, sabe que alguém que se apresentou era um anjo, era uma pessoa que veio te trazer uma orientação acerca de alguma coisa. Tem sonhos também que só aparecem objetos, coisas, pessoas, inclusive pessoas conhecidas, mas que também são sonhos proféticos. Não é só sonhos que aparecem mensagens divinas e de anjos que são proféticos. Sonhos comuns também podem ser proféticos, mas geralmente, com certeza absoluta, é aquele sonho que você tem a lembrança quando você acorda. Então, o que você vai fazer quando você sentir que é um sonho profético? Você vai anotar esse sonho. Porque você tem que ter o seu livro de sonho. Porque você pode, daqui a anos, verificar algo ali que aconteceu, né? Uma vez aconteceu de eu chegar para uma pessoa, tive um sonho durante a noite e disse: cuida da tua saúde, porque eu sonhei que você poderia adoecer, pode precisar até mesmo de uma cirurgia, vai ser algo grave, então cuida. O sonho, quando Deus nos mostra o sonho, a gente tem que entender uma coisa: quando Deus nos dá sonhos, Ele está tentando nos colocar em alerta, para que nós possamos orar. Então o que Ele pede? Eu preciso operar em você. E Deus precisa de força. Quem é que dá essa força para Ele? É a tua fé, é a tua oração. Então você tem que ter bagagem de oração, bagagem espiritual você precisa ter. Então o que você vai fazer nesse momento? Você vai parar, vai respirar,
tentar lembrar o máximo possível que você puder desse sonho e anotar tudo. E volta e meia você vai consultar aquele seu livro de sonhos, vai voltar lá, porque eu avisei essa pessoa ficou muito chateada comigo. E ela disse para mim que aquele sonho estava falando de mim e não dela. Quem teve o sonho fui eu e o sonho estava falando de mim. E realmente se cumpriu, que depois de um tempo ela adoeceu realmente, ela precisou fazer uma cirurgia e graças a Deus deu tudo certo, ela se recuperou, está se recuperando ainda dessa cirurgia e graças a Deus tudo deu certo. Amém? Então, nós precisamos estar próximos de Deus e Deus, Ele conversa conosco exatamente assim. Deus tem muitas maneiras de falar com a gente. Deus fala com a gente de um carro que passa com uma frase bíblica, Deus fala com a gente através de uma criança, Deus fala com a gente através de um parente, quem fala alguma coisa pra gente, Deus fala com a gente de diversas formas, de muitas formas. E aqui, falando sobre a porta é estreita e o caminho das portas que são largas, eles levam à perdição. Aqui a passagem é bem clara, dizendo que muitos preferem ela, muitos passam por ela. Ela, a porta larga, é a porta mais escolhida. Então, parabéns a você por estar aqui nesse momento agora, nesta nossa oração profética, ouvindo a palavra de Deus, porque daí você já se diferencia dos demais que procuram a porta larga. Então aqui você já demonstra que você é uma pessoa que já está buscando essa porta mais estreita. E vamos combinar que essa porta estreita, ela não é fácil. Essa porta estreita, ela é cheia de renúncias. Ela é cheia de coisas as quais você não vai fazer parte. Ceias que você não vai compartilhar. Reuniões que você não vai fazer parte. Festas que você não vai estar. Eventos que você não vai dar a tua presença. Pessoas às quais você não vai se sentar. Atitudes que você não vai praticar. Conversas que você não vai se intrometer, entrar. Muitas coisas às quais você vai ficar quieto dentro de você. E vamos falar um pouquinho aqui sobre como é o espírito que já alcançou aí essa dimensão mais elevada. Então é uma pessoa que ela não se preocupa mais com a opinião dos outros a respeito dela. Ela faz o que é certo, pronto e acabou. Ela não está preocupada o que vão falar com ela, porque ela sabe que quem está discernindo a vida dela é ela e Deus. Deus é quem sabe do coração dela e não os amigos e nem mesmo a família, nem mesmo ninguém pode dizer quem é realmente aquela pessoa, somente Deus. É uma pessoa que ela não se importa, não só com o que os outros pensam em relação a ela, mas quando ela segue o caminho, ela busca sempre algo que é diferente, ela vai buscar sempre aquele caminho que a maioria das pessoas não buscam, não. Então, se a maioria das pessoas estão com falta de ética num determinado ponto, num determinado momento, ela não vai fazer parte daquilo ali. Se tem alguma coisa acontecendo aqui, está tudo errado, e as pessoas estão burlando leis, burlando coisas, estão agindo de forma mais sem caráter, ela não vai fazer parte daquilo, porque ela já tem o entendimento dela, ela já sabe quem ela é e ela se reconhece dentro daquele espírito, daquela alma que está sempre pronta para o Senhor, sempre pronta para as coisas do Senhor e não para as coisas do mundo. Amém? Então seja essa pessoa diferenciada, seja essa pessoa que vai escolher com certeza aquele caminho que parece o caminho mais estreito, que parece o caminho que é mais difícil perante os olhos dos homens, mas que depois você se acostuma. Eu busquei esse caminho e eu me acostumei a ele. Estranho é para mim quando eu vejo alguma coisa que e logo a gente tem percepção. E sabia que nós, quando estamos num degrau mais acima,
a gente deixa de se incomodar com o outro, a gente deixa de participar não só de conversas, cochichos que estão sobre outras pessoas, mas a gente também entende que aquelas pessoas ali que ainda estão, a gente identifica imediatamente quando tem algo de errado na frente da gente, algo que não é de Deus, a gente discerne imediatamente que ali tem alguma coisa errada. E aí você naquele momento se afasta, você naquele momento naturalmente você não participa daquilo, e você também entende que você não tem que falar mal daquilo, você entende que você não tem que dar uma opinião em cima daquilo, falar mal daquilo, se revoltar, escancarar alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa que está com Deus, ela não reclama, ela não fala do outro, ela não diz que o outro está atrasado e ela mais adiantada. Jamais, jamais essa pessoa vai agir dessa forma, porque ela entende que cada um no seu tempo, cada um no tempo de Deus. Essa pessoa pode estar agora com esse pensamento ainda que, por exemplo, um pensamento mesquinho, mas ela está sendo preparada pelo Senhor. Deus está trabalhando nessa pessoa, porque Deus trabalha em todos. Essa pessoa também recebe visões proféticas, essa pessoa também recebe revelações de Deus. Deus está trabalhando muito nessa pessoa e ela está em processo de evolução. Ela não é uma pessoa ruim, ela apenas está em processo. E quem já está num patamar mais acima sabe e reconhece isso. E ao invés de criticar, você vai ajudar. Então, se você se pega muitas vezes nessa situação em que você vê pessoas que estão caminhando um caminho errado e chega lá, dá um conselho, chega lá, ensina um caminho, ensina a verdade para essa pessoa, tira as escamas dos olhos dela para que ela enxergue pessoas que estão atrapalhando a vida dela, dá conselhos que são produtivos para aquela pessoa, não de se intrometer na vida das pessoas, não de fazer fofoca, que eu não estou falando aqui de maldades, de segundas intenções dentro de uma crítica que você vai fazer na vida da outra pessoa, mas sim um aconselhamento de fé, um aconselhamento de Deus, para que aquela pessoa continue, para que ela busque, para que ela cresça, para que ela melhore. Então, toda palavra que você disser para aquela pessoa, com certeza vai ser palavra edificante, vai ser palavra que vai dar um salto na vida daquela pessoa e ajudar ela a crescer e a melhorar e a se relacionar melhor ainda com Deus e também com a vida em volta dela. Amém? Então vamos orar? O nosso Salmo 131, que diz o seguinte, Salmo 31, perdão. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça e inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa, Senhor. Seja a minha rocha e o meu refúgio, a minha fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduz-me, guia-me, Senhor. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és, Senhor, o meu refúgio. As tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor, exultarei com a glória e alegria o teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste na mão dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Amém? Segurança e liberdade, é essa promessa de Deus pra gente na noite de hoje. Deixa eu orar e liberar palavras proféticas na tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, peço a Ti, Senhor, em nome do vosso Filho Jesus, que Tu possa olhar o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui junto contigo, Senhor, trazendo liberdade, paz, livrando da cilada do inimigo, Senhor. Quebra as correntes do mal, Senhor, de todas as pessoas que estão aqui nesse momento, Senhor, dando libertação para que elas possam discernir o certo e o errado, escolher entre o joio e o trigo, acertarem na vida delas, Senhor, que a vida dessas pessoas aqui seja mais assertiva, Senhor, que elas possam carregar, Senhor, a tua fé, a tua alegria, a tua felicidade em cada ação do dia a dia delas, Senhor. Que elas possam caminhar no teu caminho com lâmpadas, Senhor, nos pés dela e iluminando os caminhos dela com a paz, com o teu Espírito, com a tua luz, Senhor. Que tu possa trazer essas pessoas, Pai, a tua morada, Senhor, aqui na terra, Pai, trazendo mais tranquilidade à vida delas, mais paz do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo na tua vida. Amém? A paz do Senhor esteja contigo.